Olá, sou Marcelo Saturnino e esse é o Observatório Responde, espaço onde eu tento esclarecer de forma um pouquinho mais detalhada algumas perguntas que chegam todos os dias. E a pergunta de hoje é a seguinte: em combinações de dois ou mais veículos, as infrações cometidas vão para qual placa? Qual veículo que é o autor? O veículo está puxando a combinação ou que está sendo rebocado? Exemplo aqui, se a infração for de velocidade, qual veículo vai ser autuado? Vai ser o caminhão-trator, o cavalinho, o primeiro semi-reboque, o dolly, se for um dolly de quinta roda, tem placa, ou o último reboque ou semi-reboque, dependendo do tipo de dolly. E aí? Ou aqui, se a infração for do reboquinho, da carretinha, autuo na placa da carretinha ou autuo na placa do carro? Pois é. Vamos ver o que diz o MBFT. MBFT, nosso velho conhecido. Vamos lá na página 20. Página 20, deixei já marcadinho aqui. Logo após as infrações sucessivas. Aqui no MBFT ficou meio ruim, aqui na verdade deveria ser um subtítulo. E é o seguinte: tratando-se de combinação de veículos, deve ser observado o seguinte: nas infrações de circulação, preferencialmente deverá ser autuada a unidade tratora. Não sendo possível identificar a unidade tratora, deverá ser autuada a unidade tracionada, indicando-se no campo de observações do auto de infração que se tratava de uma combinação de veículos. Então, por exemplo, eu estou na minha viatura lá fazendo um policiamento da via, patrulhamento, e aí eu percebo uma infração cometida por uma carreta, um caminhão ou um veículo levando um reboque. Só que no momento que eu vejo a infração, que eu percebo, que ela fica visível para mim, para minha constatação, o veículo já está passando, já passou. E eu não consigo mais ver a placa do veículo, só a placa do reboque. Nesse caso, eu faço a autuação na placa do reboque, indico que era uma combinação. Tá, e como é que eu vou saber quem era que estava conduzindo? Vai para quem essa autuação? Vai para quem a notificação? A notificação vai para o proprietário do veículo do reboque. Ele vai receber e vai ter o prazo ali de 30 dias para indicar o condutor. O mesmo prazo, na verdade, para interpor defesa, se for o caso. Então vai preencher o formulário de identificação do condutor infrator e vai identificar. Então alguém vai ser responsável pela multa, independentemente do veículo que eu identifiquei. Ok. Caso 2. Nas infrações relacionadas às condições da unidade, por exemplo, licenciamento, falta de placa, lâmpadas queimadas ou mau estado de conservação, a autuação vai ser sempre na unidade irregular. Quem tiver irregular. Aqui a gente inclui também, não está aqui, mas é o caso mais clássico de todos, são os equipamentos obrigatórios. O pneu ruim. Vamos dar um exemplo aqui. Pegar aqui a combinação. Então aqui pode ter 4 veículos, né? Como eu falei, se o dolly for de quinta roda, se for dolly de rala, aí são 3 veículos apenas. Eu vou explicar a diferença aí num dos próximos vídeos. Ok, então se eu tiver o pneu dianteiro do cavalinho estiver ruim, autuação 230/18, mau estado de conservação, vai para o cavalinho. Se tiver aqui um espelho quebrado aqui do lado, também equipamento obrigatório ineficiente no operante, vai para o cavalinho. Mas digamos que, além do espelho quebrado aqui, tem um pneu ruim aqui no segundo eixo do primeiro semi-reboque. São 2 autuações. Uma para o semi-reboque, que está com pneu ruim, 230/18, e o do espelho. Se tiver mais um pneu ruim aqui na frente, outra autuação do 230/18, mau estado de conservação, só que dessa vez na placa do cavalinho. E assim sucessivamente. Mesma coisa no carro. Pneu ruim aqui, a autuação no reboquinho. Na carretinha, como alguns chamam, é um reboque O1, com até 750 kg de PBT. E se tiver um pneu ruim no carro, também outra autuação, só que dessa vez na placa do carro. Mesma coisa, qualquer equipamento ruim aqui vai gerar infração por reboque. Qualquer equipamento ruim no carro, a infração, a autuação vai ser na placa do carro, perfeito? Caso 3. Nas infrações de estacionamento, autuar pela placa da unidade tratora. Somente autuar pela placa da unidade tracionada se essa estiver desatrelada.
que quer se dizer aqui? Digamos que esse caminhão esteja no local proibido, estacionado no acostamento. Vamos pegar uma rodovia, porque dificilmente um caminhão desse vai... ele pode circular, mas normalmente não vai estar lá no centro da cidade, porque é um veículo que é difícil dobrar uma esquina com ele, correto? Então tá lá na rodovia, estacionado no acostamento, não pode, infração. Artigo 181, inciso 5º, se eu não me engano. E aí eu vou autuar quem? Somente o cavalo, somente o caminhão-trator. Perfeito? Que é o que está sendo conduzido pelo responsável pela infração, que é o condutor. Mas se ele chegou lá, parou, desatrelou aqui o primeiro e o segundo, o primeiro semi-reboque e o reboque, e foi embora, ficou só eles lá, aí eu vou ter autuação para ambos, na verdade. Vou ter uma autuação de estacionamento para o reboque, que é esse aqui de trás, e uma autuação de estacionamento para o semi-reboque, duas autuações. Se fosse um caminhão normal, uma carreta normal com apenas um semi-reboque, seria uma autuação só para o semi-reboque, perfeito? Estando o cavalinho junto, vai só para o cavalinho. Mesma coisa no carro. Agora voltando aqui um pouquinho no MBFT. No caso 1, vejam, nas infrações de circulação, aqui a gente engloba qualquer infração que seja de responsabilidade do condutor. É quase a mesma coisa que o caso 3 ali do estacionamento. O estacionamento também é do condutor. Aqui vai cair a ultrapassagem, a velocidade, vai cair as conversões proibidas, retornos proibidos também. E velocidade é interessante. Digamos que o radar fixo, ele identifica o veículo pela placa dianteira. Aí vai identificar o cavalinho ou o veículo que está tracionando o reboquinho lá que a gente viu. Mas pode ser que o radar faça ao inverso, ele identifique a placa traseira. Aí ele não vai conseguir pegar a placa do cavalinho e muitas vezes, não, dependendo do reboque, não vai conseguir pegar a placa do carro, vai pegar a placa do reboquinho. Tranquilo, vai chegar a notificação igual na casa do proprietário e ele vai identificar o real infrator. E quando é radar portátil, operado por um agente de trânsito, aí tanto faz. Pegar a placa dianteira, normalmente é a placa dianteira que se pega, ou a placa traseira, que às vezes em função do sol, às vezes um local crítico para acidente, mas o local onde estão vindo os carros pode estar com o sol a pino, o sol descendo lá, ou seja, vai formar uma sombra na parte da frente do carro, vai prejudicar ali a foto. Então, normalmente nesse caso se faz ao contrário, se faz um outro ângulo para poder aproveitar, dar um melhor aproveitamento para a fiscalização. Então, nesse caso também, se pegar a placa do reboque, do veículo rebocado, vai acontecer a mesma coisa. Então, isso é o que diz o MBFT. Tem outros casos específicos, dimensões, por exemplo. Então, o veículo é um rodotrem de 25 metros e não tem AIT. Rodotrem, só para a gente contextualizar, é esse bicho aqui, certo? Ele não é um bitrem, ele é um rodotrem porque ele tem aqui 3 ou 4 veículos e tem um dolly também, que pode ser um dolly de rala ou quinta roda. Nesse caso aqui, se ele não tiver um AIT, por exemplo, há infração pelo conjunto todo. Quem vai ser autuado? Também o veículo trator. Agora, se for excesso de peso, coloquei na balança esse veículo aqui, que é para 74 mil quilos no máximo, mais uma tolerância, mas deu 100. Quem vai ser autuado? Vai ser autuado o veículo trator. Perfeito? Nesse caso aí, embora a infração seja da combinação toda, a autuação do veículo trator. Tá, mas se for dimensões, autuei o veículo trator, não tem AIT, não conseguiu. O que pode fazer? O que pode fazer é desatrelar, engatar o cavalinho diretamente no último semi-reboque ou simplesmente desatrelar o reboque e o caminhão fica dentro dos 19,80 máximos permitidos. Aliás, 19,80 não, né? Nesse caso aqui, se ficar só o semi-reboque, é 19,30 metros. Perfeito? Aí não vai precisar da autorização. E depois volta para buscar o outro pedaço que ficou para trás. Então, é mais ou menos isso. Não é tão difícil assim de compreender essa temática de qual veículo vai ser autuado conforme o tipo de infração. Perguntas podem colocar aí, respondo todas. Posso demorar um pouquinho, mas respondo, certo? E se puderem curtir o vídeo, puderem compartilhar, caso vocês entendam que alguém precise desse conhecimento. E não se esqueçam de se inscrever no canal também. No mais, valeu pela audiência e até a próxima.